Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Simone Dreyer, eu sou psicóloga, já formada há 26 anos, e hoje um cliente querido, o Henrique, falou um pouco de duas abordagens nos stories dele, né? Falou da gestalterapia, né? E falou do brain spotting. E eu imagino que tanto pessoas que já fizeram terapia quanto próprios psicólogos possam estar se questionando, se perguntando, né? Como assim essas duas abordagens juntas? E eu acho que é muito importante esclarecer. Eu também sou professora, né? Eu também dou formação, não formação, um curso livre de gestalterapia na prática. Já fui professora há 15 anos de algumas universidades, dentro sempre focado na psicologia, em vários cursos, mas já mais de 5 anos eu só estou no consultório. Então, a gestalterapia é a minha linha mestra de jeito de ver o mundo, de ver as pessoas, enfim. E bastante fenomenológica, com base no existencialismo também, mas principalmente no fenômeno. E as novas abordagens que vêm da neurociência, tanto o MDR quanto o Brain Spotting, o SE também, né, do Peter Levine, experiência sensorial, elas têm um fundo muito importante na fenomenologia, né? Um foco, um olhar para o fenômeno, né? Para aquilo que está acontecendo na nossa frente. Teoria de campo também eu vejo circulando, né? Em todas as abordagens e várias abordagens, inclusive na constelação familiar. E a abordagem como eu escolhi, da qual eu escolhi como linha mestra do meu trabalho, ela foi criada por um psicólogo, um psicanalista, na verdade, ele já era quase 30 anos psicanalista, que não teve medo de beber em várias fontes. Então, como gestalterapeuta, vindo, né, de uma abordagem do qual o criador dela foi essa pessoa que conheceu do budismo, a cientologia, foi psicanalista, né? Esteve ali junto com Jung, né? Com Reishi. Eu sempre confundo, gente, Reiki, Reishi, depois que inventaram o Reiki. É triste isso. Mas ele é muito contemporâneo, ele esteve junto, né, com todas essas pessoas que também criaram essas abordagens, né? A terapia analítica de Jung, a terapia corporal de Reich e tantos outros contemporâneos aí que estiveram do lado dele, né? Também saindo da psicanálise. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que a neurociência, embora principalmente aqui no Brasil, ainda não alinhavava esses outros conhecimentos, a gente não ouvia, né, muito se falar de neurociência dentro das abordagens ou dentro mesmo do consultório. Hoje não tem como mais ser um terapeuta clínico, né, trabalhar com psicologia clínica sem entender de cérebro, né, sem entender o funcionamento do trauma, o funcionamento dos nossos medos, o funcionamento dos nossos mecanismos, o que ele ativa no nosso corpo, entender da neurobiologia. Então, assim, tá tudo costurado, sempre esteve tudo junto, né? Eu não sou corpo e mente, né? Eu sou corpo, mente, eu sou espírito, eu sou alma, eu sou, enfim, nomenclatura que vocês quiserem dar. Então, eu não consigo mais ser uma terapeuta no consultório que olha pro cliente e para essa pessoa que é ativa ali na minha frente, que ela não é paciente, né? E queira engessá-la dentro de alguma abordagem, né? Então, eu preciso ter essa escuta investigativa muitas vezes para tentar entender o que cada fala dela, em que momento que isso começou na vida dela, onde que isso esteve primeiramente, aonde que isso estava o corpo dela quando ela fala a respeito disso, quais as sensações, as emoções, fisicamente aonde que isso se dá quando ela fala de qualquer evento da vida dela, que ela queira tratar principalmente, né? E a gente vai desenrolando um novelo aí, né? A gente vai, eu costumo dizer, eu também dou supervisão para alguns colegas meus,
Eu costumo dizer que a nossa profissão é muito investigativa, é muito Sherlock Holmes. A gente tenta entender o que aquela fala, que às vezes parece tão desconexa, tem a ver com o todo dessa pessoa, né? Figura e fundo aí aparecendo para os gestalterapeutas que estão aí me ouvindo. Então não tem como não amarrar todas essas teorias. Eu acho um desperdício, né? Com tanta fonte para ser bebida, com tanto conhecimento de tantos teóricos maravilhosos que nós tivemos e nós temos, nós ficarmos presos a uma única abordagem. Mas eu também acredito que nós precisamos de uma linha mestra, que nós precisamos ter um olhar que combina com a gente, que combina com o meu jeito de enxergar o mundo, enxergar a vida, enxergar as pessoas, enfim, de que jeito que isso acontece? Eu me terapeutizando, eu me colocando também, buscando também supervisão, porque eu preciso, né, também sair desse papel, também ouvir o que as pessoas, né, falam e veem sobre mim, sobre a minha atuação. Então, eu também preciso me desenvolver, eu também preciso trabalhar meus traumas, eu também preciso trabalhar minhas dores. E foi de tanto trabalhar minhas dores e meus traumas profundos que eu fui entrando em contato com todas essas abordagens e falei assim, gente, isso cura, isso modifica, isso é um divisor de águas. E como que eu ia ficar com isso só pra mim? E daí eu fui beber de todas as fontes onde as pessoas que me trabalharam como pessoa, beberam. As fontes que elas bebem, eu vou atrás para beber também. Eu falo muito isso, né? Enfim, quando dou um curso, independente aonde que eu estou falando isso, mas eu acredito muito nisso, que nós precisamos ter mentores, que quando a gente gosta do jeito que uma pessoa funciona, gosta daquilo que ela tá falando, dos livros que ela leu, da perspectiva que ela tem com relação ao mundo, às pessoas. Gente, da onde ela tirou isso? Como? Claro, tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com as dores dela, com a luta dela, com o caminhar que é dela, com a estrada que é dela. Mas se de alguma forma aquilo que me instiga no outro, que me faz querer crescer, que me faz querer ser alguém melhor, eu posso de alguma forma ir lá e beber disso, né? Por isso que dependendo da situação, dependendo muito o vínculo que você tem, você até pode atender, né? Alguém que você não tem convivência diária, alguém que não esteja na tua vida diariamente, convivendo com você, mas que sim, você tem um apreço muito grande, você tem um carinho muito grande, desde que o outro te procure e queira estar, né? Neste processo, não vejo problema nenhum. E desde que eu, terapeuta, também me sinta confortável. E daí, como ser humano, a gente vai respeitando os limites, o processo um do outro e vai sempre checando, tudo bem pra você, tá bom pra você, como que você se sente, enfim. Falando um pouco a respeito do que aconteceu do Henrique ter postado, né? Essa questão de que iniciou o processo terapêutico comigo. Então, assim, mas por que eu tô falando tudo isso? Porque vínculo no processo psicoterápico, confiança, entrega, estar disposto a despir-se emocionalmente, gente, esse é a mola mestra, é o que faz as viradas de chave num processo psicoterápico. Alguém do qual você confia, do qual você ouve falar desse trabalho, você, interessante isso que ela tá falando, tem a ver com coisas que eu já senti, e ir lá experimentar, e ir lá atrás dessas pessoas, né? Que com certeza deve ter milhares perto de vocês. Estejam atentos a essas pessoas, estejam atentos às pessoas que fazem terapia e que vocês veem nela uma diferença, uma mudança. Se informem, vão atrás. Terapia cura, terapia divisor de águas. Nós estamos passando por um momento de muita solidão, de muita reflexão com as nossas próprias dores, com os nossos próprios fantasmas. Nós estamos retraumatizando dores, porque a nossa mente, sim, é a nossa salvação, mas também é a nossa perdição, né? Então, assim, nós temos uma mente que ela pode tudo, né? No sentido de feridas, de abrir feridas. Então, se eu ficar pensando muito na dor, se eu ficar pensando muito naquela pessoa que me magoou, que me ofendeu, vocês acham que vai acontecer o quê? Na neurobiologia, que eu vou estar bem, que eu vou comer alguma coisa e vou ficar bem, que eu não vou passar mal, que eu vou dormir bem, me torturando, me martirizando, lembrando de cenas, repetidamente, de cenas tristes, ficar vendo televisão e só vendo morte. O nosso cérebro capta. Ele vive aquilo que ele enxerga, que ele ouve, não, independente do tempo, né?
A dor é atemporal, a memória é atemporal. Ela não segue uma sequência. Ah, acabei de viver isso, não vou mais sentir dor. Que bom se fosse. E essas terapias, principalmente da neurociência, né, elas têm exatamente este impacto e essa diferença. Elas vão lá, elas rompem uma cápsula, sim, já se fala em cápsula de trauma, ela rompe, e não é que você vai ter amnésia e nunca mais vai se lembrar. Aquilo não vai mais doer, né? Aquela emoção, aquela dor, aquelas imagens perturbadoras que estavam na tua mente, elas cessam. Você olha como se fosse um filme que você lembra, que você, sim, eu já vi isso, já passei por isso, mas ela não tem mais a força de te causar tanta dor. Então, vamos ler a respeito disso, né? Procurem saber mais, né? Vão ler Peter Levine, O Despertar do Tigre, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Vão ler sobre o MDR, né? Vão ler sobre o Grace Potting, vão ler sobre, gosto muito de Bert Helling também, vão ler sobre constelação familiar, vão ler sobre trauma transgeracional. Então, assim, ó, a ciência tem nos dado muitas dicas, né? E muita referência, e muito estudo, e muita comprovação da gente olhar para os nossos traumas, independente do tamanho deles, pequenos ou grandes, com mais cuidado e focado realmente em tratar desses traumas. Então, me estendi neste vídeo, mas se de alguma forma eu pude ajudar vocês a entender um pouco a respeito da gestalterapia, do que a gestalterapia e o Grace Potting estavam juntos aí num vídeo só, tá? Porque a vida é assim, tá tudo junto e misturado, né? A gente não, essa questão compartimentada, ela de fato não existe. Um beijo.